Olá, hoje nós vamos falar no Espaço Aberto sobre o Feng Shui e a radiestesia. A Silvia de Oliveira está conosco e vamos percorrer passo a passo as informações, até para que você possa ter informações primeiro sobre os 5 elementos. Vou começar do básico, didático. Quando a gente está falando da técnica chinesa milenar Feng Shui, nós estamos falando dos 5 elementos? Estamos, já é automático, né? Falando da técnica do Feng Shui, automaticamente estamos falando dos 5 elementos da natureza. Só para as pessoas entenderem: fogo, terra, água, metal e madeira. Correto. Como eu trabalho isso para a questão de equilíbrio de ambiente? Como funciona? Em cada ambiente, Nelson, da sua casa ou do seu espaço comercial, empresarial, o que for, você tem que manter o equilíbrio entre esses 5 elementos dentro de cada ambiente. Você usa o baguá para definir os ambientes, né? E aí você mantém o equilíbrio de todos eles. Para quem não conhece, a gente vai ver a imagem na tela. O baguá é como se fosse uma roda, não sei como eu chamo isso, um pentágono quase, né? Com várias dessas pontas que são os guás. Isso. Cada um com uma função. Cada um representa um setor da nossa vida. São, na verdade, 9 blocos, né? 9 áreas. Tá. Embora as pessoas estejam visualizando com a gente, para quem está em casa nos ouvindo, só para citá-los, tem a questão de prosperidade, família, nos ajude a citar espiritualidade, trabalho, amigos, criatividade, sucesso e prosperidade. Quer dizer, todas essas funções, inclusive que não são só pessoas, né, que interferem ou não nas nossas relações. Elas sempre interferem. Sempre interferem. Já tenho que tirar o não. E nós temos no centro do baguá a saúde, né? Que é o guá fundamental, que é o que coordena todas as outras. Saúde física, mental, emocional. Então, vamos lá. Estamos falando de uma técnica, a Feng Shui, onde o diagnóstico desses equilíbrios é que vão determinar o que precisamos ou não fazer. Exatamente. Você pode ativar, a gente chama de ativar esses guás, né? Com objetos, com peças, com mantas, almofadas, cores. Também é muito interessante usar as cores. Na verdade, cada um desses guás tem uma cor que determina esse ambiente. Para você é automático chegar num ambiente como a gente está aqui, no estúdio da rádio, e começar a olhar esses elementos ao seu redor. Já está intrínseco, né? Tá. Já entro, já sinto o que tem a mais, o que tem a menos. E aí a gente já dá uma olhadinha assim, nossa, eu poderia ter alguma coisa aqui. Agora, se você falou uma palavra-chave, eu sinto o ambiente, não é só vejo. Muito. Esse é o principal. Muitas vezes as pessoas estão incomodadas num lugar e não sabem exatamente por quê. E elas, às vezes, olham em volta, não conseguem entender o que está acontecendo e buscam ferramentas, e aí dentro, interiormente também já começam a se sentir mal com essa mesma inquietação, não é? Então, é muito mais sentido. Vamos pensar no Feng Shui, então, no caso da análise de equilíbrio de ambiente relacionado a um fato concreto. Vamos aproveitar que o estúdio da rádio, para quem está nos vendo pela TV e para quem está nos assistindo, pensar esse espaço inteiro. Ó, temos elementos naturais de muita relação tecnológica aqui, isso, de fios, e em certa dose, boa parte dos elementos aqui ao nosso redor com madeira, que é um dos 5 que você citou. E aqui a gente tem uma potencialização do fogo, né? Porque a madeira alimenta o fogo e todo esse equipamento ligado na eletricidade, né, gera uma combustão muito importante. Então aqui você precisaria de ter um pouquinho de água, que a gente encontra no vidro, né? Um pouquinho de metal também, para ter esse equilíbrio, né? A incidência de mais de um componente aqui, estou citando, lógico, de forma leiga, a madeira, interfere nesse processo ou não? Interfere no comportamento, inclusive, da pessoa, de quem está aqui dentro, né? Porque você tem muita madeira, qual que é a sensação que você vai ter, né? De às vezes muita profundidade, né? A madeira lembra a raiz, a árvore, e pouca fluidez. Então vamos lá, me vieram algumas coisas na cabeça, vou usar o lado imaginário
do leigo aqui, até para me colocar no lugar exato das outras pessoas. Também leigos no Feng Shui, na sua maioria, que estão nos ouvindo, nos assistindo. Uma casa que tem piscina no quintal, acoplado com a área de lazer, isso tem interferência? Porque é lógico, tem muita água ou não tem nada a ver? Tem sim, muito, muito legal essa pergunta. Porque assim, quando a gente vai fazer essa análise, então, né, de uma casa, de um terreno, onde que fica a piscina da casa? Em que guá que fica a piscina da casa? Imagina se essa piscina fica no guá do trabalho, né? Então, o elemento que potencializa o trabalho, na verdade, é a água. E ela está represada. Então, é muito interessante ter um aquário no guá do trabalho. Então, isso vem muito a calhar. Agora, se eu tiver a piscina no guá do sucesso, o elemento anfitrião é o fogo. Ok. Então, o que vai acontecer? A água vai apagar o fogo do sucesso. Então, antes de você construir uma piscina na sua casa, é bacana ver no terreno, é interessante essa colocar. Disposição espacial dessas coisas. Muito mesmo, importante. desses elementos. Muito importante. Vamos para outra a questão central, embora a gente depois passe para a radiestesia, para deixar quem está nos vendo e ouvindo curioso. A porta de casa, entrada e saída, que função ela tem nessa história? Sim. A porta principal de entrada da sua casa, ela tem, é como se o Qi, a energia positiva, entrasse na sua casa. É peça-chave, então. É peça-chave. Ela tem que ter o seu endereço, né? Ela tem que constar um número para que a energia positiva, para que o Qi te encontre, te ache. E dentro do baguá, ela está sempre, isso é uma regra, ela está sempre alinhada à linha do trabalho no baguá. Então, isso também é uma regra. Então, é importante ter a tua casa identificada, o número da tua casa identificada, a porta da tua casa identificada, para que a energia positiva te encontre. Tem sentido, então, eu pensar com a Feng Shuista que está aqui conversando conosco para a rádio e para a TV, de que quando alguém, ainda que seja intuitivamente, mexe em posições da casa e fica incomodado, alguma coisa isso, com está certeza. relacionado ao que estamos falando. Com certeza. A pessoa sente, né, que ela tem que mudar, que não está bem, que ela está incomodada, que ela tem alguma coisa que não está bacana. Os nossos pais faziam muito isso, de estar mudando cama de lugar, mudando sofá de lugar. Então, isso é muito positivo para o Feng Shui. Primeiro, porque a pessoa não se sente bem da forma que está. Segundo, porque existem coisas que ficam no mesmo lugar por muito tempo. Não estou dizendo aí uma poltrona, mas objetos parados, sem utilização, sem uso, ali à espera de serem um dia utilizados, né? Então, vou usar um exemplo aqui: bolsas, sapatos, né? Que estão lá, roupas que não te servem mais, então tá lá guardado para um dia você usar. Primeiro que isso também remete à escassez. Por quê? Você guarda com receio de que um dia te falte. Vieram duas coisas inevitáveis na cabeça. Vamos conversar com os acumuladores do outro lado. Exatamente. Então, guarda tudo quanto é bugiganga. Então, em volta dessas coisas que não têm utilidade, que ficam ali paradas, vai criando um bloco de energia parada, estagnada, que o Qi não passa por ali. Então, ele entende que aquilo não faz parte do seu espaço e ele não vai fluir. Gera bloqueios. Vai gerar bloqueios. De dissipação ou equilíbrio de energia. Exatamente. Vai criando bloqueios dentro de você. Também. Isso, porque interfere. Você vive ali. Isso é um outro dado muito legal. A gente não está falando só de coisas materiais dos 5 elementos de fora. Estão falando do interior. É interior. Porque às vezes na sua casa pode faltar um guá, né? Quando você aplica o baguá, faltam dos setores. Então, se você não tem, por exemplo, na sua casa, a tua planta, né, não contempla o guá dos relacionamentos, os seus relacionamentos também não serão exatamente da forma que você desejaria, né? Como interfere os processos das relações, já que vida organicamente é energia quântica, enfim, aqui não estamos falando de crenças, mas de processos de matéria, daquilo que eu trago de fora para dentro de casa? Porque aqui fora é um mundo aberto. Sim. Na verdade é assim, você é uma pessoa só.
Ok. Dentro da sua casa e fora da sua casa. O que te falta dentro, te falta fora também. E o inverso também é verdadeiro. Então você só leva para lá o que você tem aqui dentro. Então, se você tiver toda a sua casa equilibrada, você não precisa de ter receio do que você vai encontrar lá fora, porque você está equilibrado. Trocando muito em miúdos para esse objetivo, o Feng Shui, então, Ana, faz essa análise de ambiente e a distribuição, a redistribuição é que vai possibilitar esse equilíbrio. O equilíbrio, uma nova sensação, uma nova energia, renovação de ar sempre, né? Portas abertas, deixa ventar, deixa o ar passar e limpar toda a sua casa. Casas fechadas durante muito tempo não é nada bom, então? Não. A energia, o vento tem que entrar, tem que limpar, tem que fazer essa fluidez dentro da casa, né? Então, tem um ditado que é muito bacana que fala assim, que casa que entra sol, o médico não entra. Né? Então, abre porta, cortina, deixa o sol entrar, esqueça o inverno, roupas muito fechadas, casa muito fechada. Para isso a gente tem um guarda de sucesso que a gente potencializa ali com tem muito uma questão fogo. fundamental aqui que eu não posso deixar de citar. Muitos, aos milhares, até por uma questão de conjuntura da vida moderna, deixam suas casas sozinhas, pais e filhos, saem cedo, fecham essas casas e voltam somente à noite, ao final da tarde. Quer dizer, boa parte de muitos que nós estamos falando aqui fala, nossa, agora que eu me dei conta, a minha casa fica fechada a maior parte do dia. Lembrando que à noite você também fecha para dormir. De novo, isso, né? Não é legal. Não é. Tem que arrumar um tempinho, né? Sentar, dar uma relaxada e deixar se você não tem condições de deixar nada aberto durante o dia, exato. Alguma coisa tem que passar ali para limpar. Janelas e portas não foram feitas para ficar trancadas o tempo todo. Não, nesse tempo todo sentido. não. Tempo todo não. Muito legal. A aplicação do Feng Shui leva em conta esses elementos concretos e internos, então, também. Sim. Eu não entendi direito. Completos e... Concretos no sentido dos 5 elementos, materiais e internos que são intrínsecos da pessoa. Exato, porque esses 5 elementos da natureza, que é o equilíbrio, é como se o homem vivesse a sua essência. Quem ele é de verdade, quem ele é, que é um fator, que ele é um fator integrante da natureza. Ele é um homem natural, uma pessoa natural. Então, esse equilíbrio potencializa os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus planos, né? A família, a espiritualidade e até a religião, para quem a tem. Como eu uso a radiestesia no Feng Shui? A radiestesia no Feng Shui, existe uma cura muito importante que é no banheiro, né? E nos ralos tampa do vaso. Pias, o vaso, né? em si. O vaso em si, os ralos de esgoto. Então, a radiestesia, gente, para curar tudo isso, né? Essa água esse esgoto que está passando sempre dentro das nossas casas, e muitos de nós hoje moramos em apartamentos que você tem um esgoto passando em cima da sua cabeça e aí no vizinho de baixo, né? Existem os selos de radiestesia que você pode aplicar onde tem encanamento de esgoto. E tampas de vasos sanitários sempre fechadas. Uma coisa interessante também é assim, quando você for dar descarga no teu banheiro, primeiro abaixa a tampa. Porque quando você dá a descarga, aquilo drena e leva a sujeira embora, mas também leva a energia embora. Então, antes de dar a descarga, abaixa a tampa e aí sim a descarga. Porta do banheiro sempre fechada, as pias sempre tampadinhas, né, com aquela tampinha que a gente hoje praticamente não usa mais, mas tem que deixar tampadinho também. E o equilíbrio dos 5 elementos dentro do banheiro também é importante, mesmo sendo pequeno. Uma peça já ativa, já potencializa. A radiestesia é a ciência que estuda as energias do ambiente e da pessoa. A radiestesia estuda as energias de todos os espaços. Todos. Eu da uso terra. Fala um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usa para aplicar. A radiestesia, na verdade, ela é
pesquisa da energia. Então eu vou pesquisar se existe determinada energia. Isso se chama radiestesia com o pêndulo, o dual rod e o aurímetro. Eu faço a pesquisa se existem energias telúricas, que são energias da Terra, energias não telúricas. E dentre as energias não telúricas, nós temos as energias que nós mesmos emitimos para o ambiente, né? E aí elas se chamam as energias verde, negativo, elétrico, e a vermelha, negativo também, elétrico. Quando eu era menino, eu guardei muito por tradição oral. Pode ser uma grande bobagem, mas vou pôr. Diz que o grande barato de ser jornalista é que você pode se autorizar a fazer perguntas mesmo que não sejam pertinentes. De andar descalço. Porque a relação de energia com a Terra é fundamental. É fundamental. Você tem esse contato, né, com a Terra. Você falou em telúrica e terra, já me veio isso. Isso. Inclusive, tem uma técnica que a gente usa para fazer o alinhamento de chakra. E quando a gente vai fazer o alinhamento do chakra raiz, que tem a ver com as pernas e com os pés, com o seu andar, com o seu caminhar na Terra, ali você faz a sua conexão com a Terra. Então, não precisa de... Hoje é um pouco difícil, mas você não precisa exatamente de botar o pé no chão, mas você tem que ter cuidados com o sapato, o tipo de sapato que você usa, né? Que aqueles que isolam você de tudo, e eles te isolam de toda a energia da Terra também. Então isso não é legal. Como eu ativo, como eu faço ativação eu estava falando do Feng Shui na origem. Do Feng Shui, da radiestesia... Como você quiser, pode escolher. O Feng Shui, a gente vai ter que nós vamos manter o equilíbrio entre esses 5 elementos e manter a casa sempre arejada, limpa, ventilada, sem nada que você não use, né? E também tem uma peça muito importante que a gente usa no Feng Shui, que são os cristais multifacetados. Porque o cristal, ele tem, esse que nós usamos, ele tem 180 lados, 180 facetas. Então, ele expande a luz e neutraliza as energias negativas. E como ele capta a iluminação natural, ele também desdobra isso no seu ambiente. Cristais e espelhos também, ou não? Os espelhos também. Os espelhos a gente usa para compensar áreas faltantes dentro de uma casa e também para duplicar. Essa é uma matéria bastante curiosa aqui que me veio. Está falando de televisão, estão falando para o rádio e para a internet. Tem que pensar nas multiplataformas. Mas de pegar um caso concreto de um ambiente e você ir avaliando e comentando já essa questão das distribuições, do baguá, do Sim, é uma proposta? Estou pensando aqui no ar. Pegar o caso concreto para já ir analisando. Isso aqui não, ou sim, seria por muito isso. Bacana. Muito legal. Tem uma série de curiosidades. E sobre a radiestesia, a ativação da radiestesia, nós temos selos radiônicos que a gente pode usar para neutralizar as energias. Eu ia te perguntar do celular. Que vive grudado no peito, né? Exatamente. Então, no bolso. O celular a gente não desgruda dele hoje, usamos para tudo. Na televisão vocês vão ver. Sim. E então tem o selo radiônico que a gente pode adesivar no celular. Sim. E ele neutraliza essa energia. É um adesivo colado no celular. É um adesivo com um desenho, um diagrama aí já específico. Esse daqui formato. É específico para eliminar essa energia, que é o escape ou então o André Felipe. Muito legal. Aliás, eu vi falando de outras coisas na área de medicina mesmo do celular, uma série de orientação, inclusive médica, de que você não deve deixar o celular à noite, a distância, perto da sua cabeça. Não deixa no quarto. Não deixa no quarto. Ou desliga esse trem, usa ele como tudo, né? Agenda. À noite foi para dormir, né? Então vamos dormir, ele não precisa de ficar do nosso lado. Mas usam ele como despertador, né? Aí ele fica lá do lado. Modo avião. Modo avião. Legal, lembrar de pôr o modo avião. Muito bom. Modo avião. Porque a bateria, os elementos que estão aí, eles estão interferindo. Exatamente. Ainda que alguém não acredite nisso do ponto de vista da matéria, especificamente no ambiente. Exatamente. Então, modo avião no celular, de preferência no quarto, não tem nada eletrônico, elétrico. Silvia, eu sei que
posso levar um puxão de orelha, inclusive em casa, mas vou fazer de propósito. Mulheres que têm aquela prateleira gigantesca de sapatos que ficam lá fazendo coleção como se fosse loja, né? E bolsas também. Meninas, me ficam desculpem. sem uso. Meninas, me desculpem. Não pode. Então, assim, você usa? Qual que é a periodicidade que você usa? Né? Se você usa, ok. Tudo bem, tá lá. Mas se você não usa, não precisa de ter, pra quê? Um dia eu vou usar? Vai que um dia... Não, então não. Agora, se você tem... Se for colecionador, olha, eu já complicando aqui. Não, eu vou... Tem solução. Moeda, pior que selo, tem, meninas. Tem solução. Se você faz questão de ter aquilo, né? Você tem que, no mínimo, a cada 3 meses, tira tudo do lugar, limpa, organiza, né? E depois deixa tomar sol aquele espaço, coloca de novo organizado, arrumado, até um dia que você vai entender que você não usa. E mais uma coisa, uma dica bacana não só para as meninas, mas para os meninos também: sapatos nunca acima da cabeça no armário. A ideia de que ninguém pise, enfim? Exatamente isso. Exatamente isso. Que legal. O bom da vida é aprender. Hoje eu aprendi um monte. Mas o Feng Shui é muito simples, assim, manter limpo, organizado, arrumado, sem excesso, sem escassez. Tá. Você usa a página no Facebook para as pessoas se comunicarem com você? Sim, tem uma fanpage que é Silvia de Oliveira Feng Shuista. Ok. Também tem o site que é Estúdio Librae, Silvia de Oliveira Estúdio Librae. E tô com um canal no YouTube também, né? Faz pouco tempo, mas já tenho um canal no YouTube. Silvia de Oliveira Feng Shuista, e o Instagram também. Graças à multiplataforma, essa entrevista inteira pode ser acessada na página da TV Câmara na internet. No YouTube você também pode utilizá-la, que é função pública de distribuição. Mas só estou dizendo isso para também agradecer você por ter ajudado a gente a entender um pouco essas ferramentas. Eu que agradeço muito pela oportunidade, e principalmente porque nós precisamos de viver melhor, né? Viver bem. E em alguns momentos a gente deixa a qualidade de vida de lado pensando na correria do dia a dia. Mas a gente tem que equilibrar tudo, absolutamente tudo. Então a gente pode correr sim, mas a gente também tem que cuidar da saúde, da família, dos relacionamentos, do sucesso e outras tantas coisas. Me permite uma última citação. Se a vida não é só matéria, envolta em corpos de energias, funções espirituais, o que a gente comentaria sobre cemitérios nessa história aqui? Então, cemitério, existe uma análise externa também das casas que nós moramos, né? O cemitério normalmente é um lugar onde se tem muita dor, né? Onde as pessoas vão ali e choram, onde as pessoas têm lembranças doídas também. Então isso vale para cemitérios, isso vale para antenas de celular, né? Hospitais? Hospitais, igrejas, né? Delegacias, desde que penitenciárias, tudo que causa dor, desde que aquilo te afete, desde que aquilo te incomode, né? Então existe uma técnica também que é o espelho convexo, ao contrário, legal. Convexo, que você manda de volta a energia. Se você não consegue sair do local, mas se você conseguir do local, 500 metros de distância é a ideal. Muito obrigado, Silvia Oliveira. Muito obrigado por ter nos ajudado a entender esse processo. Eu que agradeço muito. Que bom. Boa energia para você. Para você também, Nelson. Para vocês que estão em casa, e ao Fernando Castilho que nos acompanha aqui, a Camila e o Gustavo e o Marcelo que estão no estúdio da TV do outro lado.